Esse vídeo é uma espécie de desabafo, mas também uma reflexão sobre um tema que eu vejo muito nesse final de ano, que são as postagens sobre zoando, né, falando assim de uma forma descontraída que eu agradeço 2025 porque eu não matei ninguém. Eu agradeço 2025 porque eu não fiquei louca. Eu agradeço que eu consegui sobreviver. De uma certa forma, é interessante, divertido ver esses comentários e realmente. Mas eu quero trazer aqui um olhar um pouco mais sério da perspectiva terapêutica de saúde mental e espiritual que isso deflagra no nosso contexto. Isso mostra, em resumo do resumo, mas a gente vai ampliar ao longo do vídeo, né? Isso mostra o quanto em coletividade, em sociedade, a gente naturalizou não estar bem. E a gente se contentou com o fato de não enlouquecer. Já é uma vitória. Não que não seja, porque não enlouquecer nessa sociedade já é uma vitória. E não tô falando para você parar de fazer essa piada, não parar de falar isso, porque o humor, ele tem essa função também, né, não só isso, mas ele tem essa função de fazer a vida em toda a sua realidade ser muito mais palatável e suportável. E nós brasileiros temos uma tendência muito grande nesse padrão, é uma forma que a gente criou de encarar a realidade, que é o rir da própria desgraça, né. A gente tem uma certa capacidade cultural de trazer uma certa leveza e um deboche para diversas situações, né? E isso tem o seu lugar, de certa forma. Tem várias situações que precisam de uma quebra. É como se eu jogasse alguma coisa para diluir um pouco aquela névoa escura de certos assuntos, né? Porque senão, como que eu vou lidar com aquilo se está muito escuro? Eu preciso espairecer um pouco, né? A meu questionamento aqui de um lugar mais profundo, de saúde psíquica, de saúde espiritual, né? E aqui eu trago a parte espiritual porque eu sou um terapeuta holístico que trabalha com técnicas alternativas. Mas essas reflexões eu também vejo muito a partir de psicólogos que eu sigo, de pessoas mais voltadas à psicologia convencional. E é um questionamento que já vem sendo levantado e a gente percebe nos dados gerais, o aumento de doenças psíquicas, de ansiedade, de depressão. São assuntos que, entre aspas, são muito falados hoje em dia, e que bom que são falados, mas que a gente ainda está lutando e cavando trincheiras para, de alguma forma, respirar. E eu não consigo deixar de pensar nesse final de ano, e é parte do meu trabalho da constelação dos orixás. A gente trabalha, e é muito conveniente, né? A gente está entrando numa época onde fala muito da figura de Jesus, dessa figura harmoniosa, e a gente tem, né, nas religiões de matriz africana, um equivalente disso na imagem de Oxalá, né? Claro, Oxalá enquanto orixá, Jesus é Jesus, Oxalá é Oxalá. Mas aqui não quero nem entrar nesse mérito, eu quero entrar enquanto ambos representam pra gente, seja numa visão mais africanista ou seja numa visão mais eurocentrada, a necessidade de olhar a comunidade, do viver em coletivo, de algo que se perdeu na gente, que é essa sensação de que eu posso até estar bem, mas enquanto o outro não estiver bem, eu também não vou conseguir melhorar. Nós, enquanto um coletivo humano, a gente só evolui não de uma forma individual, mas também a gente vai ter que, de certa forma, vamos supor que você está num processo de ganho de consciência e você consegue enxergar as coisas com mais leveza. De certa forma, você não vai conseguir transcender esse ponto porque você vive em comunidade. Então, chegou o momento, e eu quero muito trazer isso para você, de refletir o quanto que a gente está se desumanizando, né? Essa comum unidade, onde que a gente se perdeu de viver em comum unidade? No respeito, na compreensão do outro. A gente sabe que existe muito conflito hoje em dia e que a nossa sociedade é baseada em princípios de individualismo, em princípios de competição, de comparação. E a comparação é um adoecimento muito grande porque ela parte de um princípio que não é real. O princípio de que eu sou igual a você.
e ela parte também de metas que foram criadas por um sistema adoecido. Então, quando eu me comparo com você, eu estou comparando a partir de valores que não necessariamente são valores profundos dentro de mim. Então, eu estou comparando por um objeto que você tem e eu não tenho. Então, eu estou me reduzindo a um lugar ínfimo onde meu valor depende do objeto que eu tenho e estou reduzindo você, que você só tem valor porque você tem esse objeto. Então, como eu disse, esse vídeo tem um quê de desabafo, porque eu questiono muito essa questão da saúde mental enquanto coletivo. Então, é importante a gente olhar. E aqui, para trazer um pouco de leveza, de alegria para esse 2026, e também nesse vídeo, para não parecer também que eu vou ficar só criticando, eu fico pensando muito de mudanças que a gente pode fazer, né? Como que a gente pode refletir sobre os nossos padrões psíquicos de uma forma coletiva, né? O que que a gente pode trazer de nova perspectiva ou de destruir alguma perspectiva antiga? Porque eu trabalho basicamente, né, com os fragmentos de consciência, parte dessa ideia de uma reestruturação de algumas crenças. Não tirar crenças limitantes. Todos nós precisamos de alguma crença para viver, mas muitas delas estão ainda estruturadas de uma forma que adoece a gente. Então, eu não tiro uma crença, eu só reformulo ela ou decido seguir outra crença que é muito mais benéfica para mim. E aqui, acho que a crença é da prática da não comparação. O meu intuito para você é encerrar esse ciclo aqui de comparações que te depreciam, de comparações que colocam o outro num lugar que é muito injusto com ele e muito injusto com você. Entenda que a gente pode utilizar o outro como uma inspiração. É muito mais interessante entender o que o outro me instiga a ser melhor. O que o outro me ensina? Porque se a gente cria comparação, a gente cria competição. A gente cria necessidade de chegar em algum lugar. Se a gente cria a inspiração e o aprendizado com o outro, a gente cria um ambiente de contribuição, de colaboração. Então eu tô aqui jogando todas as minhas reflexões para você como uma generosidade. Eu ser eu mesmo estou querendo ser generoso com você para que de alguma forma você discordando ou concordando do que eu falar aqui ou pensando outra coisa, às vezes você fala, não, mas esse cara aí não aprofundou em algum ponto e realmente pode ser que tenha algum ponto aqui que eu tenha não aprofundado, mas que no futuro eu pensei. Enfim, eu estou aqui buscando ser generoso com você, oferecendo a minha verdade e entendendo que a sua verdade também pode me afetar. E para isso, se a gente quiser trocar mesmo, é bom falar isso. Agora, dia 17 de dezembro, eu vou fazer um encontro falando de fins de ciclos. Porque final de ano, a gente pensa muito no que quer fazer de novo em 2026, mas eu gosto de partir da perspectiva de primeiro pensar o que a gente precisa deixar de fazer. Então, uma das coisas que eu trago aqui é: deixe de se comparar de uma forma injusta e busque se inspirar e aprender com o outro. Aprender com aquilo que o outro te instiga. Mas a gente pode aprofundar isso no dia 17/12, às 20 horas, na live que eu vou fazer sobre encerramento de ciclos na energia de Omolu, dentro da psicologia dos orixás, onde a gente vai poder conversar. Eu vou falar um pouquinho sobre a perspectiva de fim de ciclos, mais aprofundado lá, e quem sabe até fazer uns atendimentos ao vivo ou ler alguns protocolos da constelação dos orixás de Omolu. Então, deixo aqui meu convite, vai ter o link aqui, você tem que entrar no grupo do WhatsApp, Comunidade Espiritualidade Consciente, para participar, pois no dia eu vou liberar o link por lá e só quem tiver no grupo vai ter acesso ao link, tá bom? Então, entra lá na comunidade, lá também você vai receber os meus conteúdos do YouTube de primeira mão e as promoções também, eu sempre jogo tudo primeiro lá, tá bom? E aqui então, vamos pensar junto em buscar encerrar esse ciclo interno de comparações indevidas, de criar um olhar para o outro, né? É um movimento pequeno, eu sei, a gente ainda tem muita coisa para discutir, mas eu acho que exercitar essa não comparação doentia já ajuda a gente a desconstruir esse lugar de rivalidade, competição.
né. Não que a gente precise ser ingênuo, a gente sabe que existe muita maldade e que muitas pessoas realmente não estão interessadas nisso, mas a gente precisa começar a cavar dentro da gente espaços e aberturas para lidar com o outro de uma forma mais leve e de uma forma mais humanizada. A questão aqui é lidar com o outro de uma forma mais humanizada, seja a partir da perspectiva de Jesus, de Oxalá, de qualquer dessas divindades que trazem a fé, mas pensem neles enquanto entidades que trabalham a comum unidade da humanidade, em prol de uma evolução, de um ganho de consciência coletivo enquanto coletividade. Por hoje é isso, agradeço você aqui, um abraço e boas vibrações.